Boa noite, gente. Então, eu queria concluir algumas coisas. Eu fiz muito correndo, preocupação de o tempo não dá e que o tempo não desce, né? O tempo é bem escasso e a memória do meu celular estava muito cheia. Então, eu consegui desocupar alguma coisa. é, e aí eu fiquei com medo de estar gravando e de repente acabar e deixar a gente na mão de novo, né? Igual aconteceu outras vezes. Aí eu dei uma assistida no vídeo, já enviei para o YouTube, enviei nos grupos aí. E só que aí a gente sempre, né, acha alguma coisa, alguma falha, então perdoe a minha falha, perdoe as minhas faltas. Às vezes a gente está na empolgação e acaba falando alguma coisa indevida, né? Mas eu já fiz uma correção e uma errata nos comentários, tá? Não tem nada a ver o padre Cícero com o fanático Antônio Conselheiro. O padre Cícero é outra coisa. Lá no Ceará, ele foi, ele foi muito conhecido, né? Porque ele presenciou um milagre eucarístico e ele era muito respeitado, muito querido, muito idolatrado. Inclusive meu pai, que era do Nordeste, meu pai era do Jaicós, ali a região de Jaicós, Piauí, Teresina é a capital do Piauí, né? Meu pai era daquela parte ali. E ele falava muito desse padre Cícero. Ele falava Padim Cício. As pessoas, né, falavam assim, povão, Padim Cício, que era o padre Cícero. Então foi uma pessoa bastante fluente, eloquente, falava muito bem. E ele foi importante na política, além da religião, né, no começo do século XX. 1901, né? Século XX. 1901 a 2000, ao ano 2000. Então ele foi muito importante, tá? Essa figura religiosa aí, o padre Cícero. Meu pai falava muito dele. Nada a ver com o Antônio Conselheiro, que é na Bahia, que liderou um povaréu, todo um povão, pessoas excluídas, né? Sem emprego, sem condições de vida, e acompanhou esse Antônio Conselheiro, e foi acompanhando, daqui a pouco juntou aquele monte de gente lá, quase 5.000 pessoas, e foi ameaça para o governo, né? E aí o governo mandou expedições, até que na terceira foi com um canhão, foi para valer mesmo, né? Foi, tá escrito aqui ó, no livro, os sertanejos, né? Indignando ainda mais o exército, que resolveu armar uma verdadeira operação de guerra para destruir Canudos. O que finalmente aconteceu numa carnificina, que eu já falei, genocídio, impressionante. E isso foi no 5 de outubro de 1897, ocorreu o último confronto, assim descrito por Euclides da Cunha. O próprio Euclides da Cunha, como eu já disse, foi lá como jornalista fazer a cobertura. E aí disso resultou-se num livro, né? Ele escreveu um livro. Então é bem interessante, né? Tudo isso que aconteceu e aí Euclides escreveu o livro. Então, o que eu ia colocar mais aqui para vocês? Deixa eu ver, eu te coloquei, aí a gente vai acrescentando. Tá, o livro que Euclides da Cunha escreveu, eu falei que é dividido em 3 partes, eu esqueci um, não falei, vou falar agora. A Terra, o Homem, a Luta. Essas 3 partes aí, é um livro que resultou 600 e poucas páginas, gente. Como eu disse, livro de tese, um livro muito estudado, um livro bem elaborado, bem feito, científico. Então, vale a pena vocês conferirem, ok? Aí, deixa eu pegar e seguir aqui certinho, porque falei assim meio que correndo, então ficou algumas faltas aí, algumas lacunas e eu quero preenchê-las, ok? É questão de consciência, é coisa minha. Perdoe, é coisa minha, tá? Vai, com licença, desculpe-me que caiu no meu cartaz, ó. Pronto. Arranquei, estava lá dependurado na parede. Então, queridos, já falamos o que aconteceu, né? Que foi a Semana de Arte Moderna, toda aquela irreverência, né? Toda aquelas apresentações artísticas, culturais. Queria se dar um chacoalhão no Brasil, né, para acordarem, estarem a par do que estava realmente acontecendo. Nossa linda, maravilhosa Tarsila do Amaral, ela nasceu em Capivari, 1880, no final de 1880 ela nasceu,
Como eu disse, os ricos iam para a Europa estudar, ela era filha de fazendeiro, ela teve o privilégio, ela teve de ir para Barcelona, Espanha, estudar, né? E aí ela que é a dona daquele quadro ali, ó, colado aqui atrás de mim, ó, Abapuru. Abapuru, essa obra é dela e ela retratou bem o Brasil, a nossa flora, né? A linha de ferro, a nossa cultura, ela é bem brasileira mesmo, todas as nossas belezas aqui. O que significa essa obra Abapuru? Ela fez e deu de presente para Oswald de Andrade. Eles teve um relacionamento amoroso, tal, depois se separaram, mas ela o presenteou com essa tela aí. Se chama Abapuru, é da linguagem tupi. Aba é homem, pora significa gente e u comer. Então Abaporaú, aí ficou Abapuru. Significa o quê? Homem que come gente. As pessoas que comem outras pessoas. Os antropófagos. Diz que tinha, né, uma tribo indígena, tal, canibais, que comiam outros. Eles fazendo assim, comendo, se alimentando de um guerreiro, eles se consideravam, acreditava-se que eles se tornariam mais fortes também, se comesse daquele guerreiro forte. Então não poderia ser imbele e nem frágil, fraco. Tinha que ser forte. Então significa isso. Então, o que significa então que era para a gente parar de estar comendo, alimentando, aceitando tudo que vinha da Europa e criar a nossa própria cultura, ter a nossa própria arte, né? Valorizar os nossos artistas, o que estava sendo feito aqui no Brasil. Então foi uma crítica também essa obra aí, tá? Então uma figura humana, né? Você vê que é uma figura humana, uma pessoa, né? Uma figura humana pensativa, numa paisagem árida e ensolarada. Então é isso que é o Abapuru. Então, como eu falei da Anita Malfatti, né, que foi para a Europa, estudou as técnicas cubistas do Pablo Picasso. Tal. Aliás, Pablo Picasso tem uma frase: as grandes ideias são roubadas. O Pablo tem um trabalho todo assim, as pessoas eram deformadas, né? Você olha assim, parece que são dois rostos, umas coisas meio assim. Dá uma olhada nas obras de Pablo Picasso. Um dos quadros dele mais importante é Guernica, tem 8 metros, gente. Está lá no Louvre, em Paris, em Paris. Dá uma olhada e dá uma googada, tem no Google. Assim, em dimensão, sabe? Tá bem rotativa, tá bem nítida a obra, muito, muito linda. Em 3D você vai achar, tá? Guernica. Então, é isso. O que mais que ficou? Uma coluna, e falei da Tarsila, né? Falei já do Padre Cícero, depois eu falei do Antônio Conselheiro, nada a ver um com o outro. Ainda falando aí, né, que a Tarsila deu esse quadro para o Oswald de Andrade, quando ele escreveu, eu falei para vocês também, que eles queriam valorizar a nossa linguagem nossa aqui também, então procurando o português falado aqui pelos brasileiros, né? E aí quando ele fala assim, dê-me a gramática do mulato sabido, do professor, do culto, é dê-me. Então quando eu coloco o verbo na frente e depois o pronome, primeiro o verbo de, do verbo dar, depois o me, dê-me, o cigarro que ele fala, né? Aí a ênclise, o nome do pronome é ênclise, o pronome depois do verbo. Agora, deixa disso, camarada, diz o bom povo brasileiro, o povão, né? Fala assim, me dê logo isso daí. Então, eu coloco o verbo antes, o pronome antes do verbo, me dê, aí é a próclise. Então, o pronome antes, tudo que vem antes é pró, né? Próclise. E quando o pronome é no meio? Por exemplo, casar-me-ei em dezembro, um exemplo. Casar-me-ei, então esse me está no meio, ó, do verbo e o ei lá, ó, casar-me-ei. Quando é no meio, mesóclise. Então é a questão pronominal, ok? Então não precisa ser não vai dizer que se eu falo me dê, não está errado. É uma forma diferente, é uma variante, são as variações da nossa língua que o povão, as pessoas aí dizem, né? Não é que está errado, é diferente. Mas o culto, o padrão para concurso, para vestibular, provas Enem, inclusive, aí, é a ênclise, de-me, busca-me, leva-me, entendeu?
Isso aí. Ahn, então, seguindo aqui para não, né? A gente acaba esquecendo algumas coisas aí. Aí, então, a primeira fase já foi falada, a segunda fase já falei que é a prosa, a poesia, né? Aí tem a terceira fase, que é 1945. Aí, gente, acabou a Segunda Guerra Mundial, né? 1945. Já é o pós-modernismo, né? Ou de 1922 para 1945 já. Então é o pós-modernismo. Daí em diante, né? Pós-modernista. Aí tem a prosa também, de Clarice Lispector. Clarice é autora de livros. Ah, a Hora da Estrela fala da Macabeia, uma nordestina que veio para cá, para a região sudeste, ganha vida, né? E ela sofre, né? A gente passa todos os dilemas, como a vida de qualquer pessoa aí, né? Que tem que lutar para conseguir algumas coisas. É bem interessante, tá? Eu queria falar um pouquinho da Clarice Lispector. A Clarice, gente, ela escreveu crônicas, livros infantis, romances. Ela era judia. Ela veio da Ucrânia, que está tendo a guerra lá agora atualmente, e veio para o Brasil, se naturalizou brasileira. Ela tinha outro nome, ela mudou para Clarice Lispector, tá? Então ela escreveu romances Perto de um Coração Selvagem, O Lustre, A Cidade Sitiada, A Maçã no Escuro, A Paixão segundo GH, Uma Aprendizagem, O Livro dos Prazeres, Água Viva, A Hora da Estrela, que eu já falei. Ela é introspectiva, uma das características dela. Ela é introspectiva, ela entra dentro, assim, do interior do ser humano, tá? Ela sonda o interior das pessoas. Então, ela tem esse lado aí, tá, gente? Esse perfil. Alguns contos, Laços de Família. Laços de Família é dela. A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, alguns contos. E Imitação da Rosa. Entre outros aí que ela fez, tá? Laços de Família. E Álbum de Família é do Nelson Rodrigues, não confundam, tá? Álbum de Família é Nelson Rodrigues. E Laços de Família é a Clarice Lispector. Deixa eu ver o que mais falar da Clarice, que ela é muito interessante. Sempre gostei muito da Clarice. Aqui está uma foto dela, gente. Olha. Tá? Mas que dó, ela fumava muito, gente. Acabou morrendo de câncer, tá? Fiquei com dó. Vou assistir uma entrevista dela, ela fumando assim na frente do jornalista, pá, aquelas baforadas. Ai, que dó. A pessoa acaba se prejudicando e, né, não, às vezes nem percebe, dá mais valor pro vício, né? Não quero julgar não, mas é complicado. Sei que eu gostava muito da obra, gosto muito da obra dela. Ela tem uma outra coisa, sensibilidade, tá? Ela tem a faculdade de experimentar sentimentos da humanidade. Tipo assim, empática, você coloca no lugar do outro. Ela tem muita ternura, simpatia, compaixão, tá? E também a suscetibilidade, S-U-S-C-E, suscetibilidade, a disposição para magoar-se, melindrar-se com facilidade, uma pessoa melindre, ela é suscetível a esses sentimentos, tá? Ela tem essa disposição, né, gente? Aí tem algo aqui. Que resposta você daria às 5 perguntas que o narrador fez na primeira linha do texto? O conto diário com a miséria. Tá, isso aqui é que o repórter fez, essas perguntas para ela. Então é isso, ela consegue atingir as regiões mais profundas da mente das personagens. E ela sonda com complexidade esses mecanismos psicológicos. É como se ela fosse uma psicóloga, tá? Ela acabou se casando com um colega de faculdade que fazia direito com ela. E depois ele era diplomata, de viajar muito e tal. Ela ficava muito sozinha, no fim acabaram se separando, tá? Aí ela fala: minha liberdade é escrever. Minha liberdade é escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Profundo, né, gente? Então ela sentia livre, a liberdade dela era a caneta, né? Na época era a máquina da tilografar. Então a palavra é meu domínio sobre o mundo. É mais que uma escritora, uma sentidora. Mais que histórias, seus livros apresentam impressões. Estão vendo? Sabia que vocês iriam gostar da Clarice. Então já falamos da Clarice.
Tá, bonitinha aqui. Agora voltar aqui. Que mais? Que mais que eu notei? Acho que é isso, gente. Então, cadê a outra? Mas são tantos papéis, gente, acaba me perdendo aqui nos papéis. Meu pai. Tá aqui no chão, caiu. Sabia que tinha alguma coisa a mais. Aí, gente, a gente anota, porque é muita coisa na cabeça da gente, é muita coisa para estar guardando e tal. Eu esqueci de falar. Na parte da poesia também tem o Carlos Drummond, ele escreveu Rosa do Povo, o livro dele também muito pedido em vestibular, tá, gente? Até na outra lista ele estava sendo requisitado. Murilo Mendes, Jorge Lima, Vinícius de Moraes, já falei, né? Graciliano, já falei, Raquel de Queiroz, já falei. Agora, a geração de 45, né? As características. A tentativa do grupo da revista Orfeu, 1947, a retomada do verso clássico, o regionalismo de Guimarães Rosa. Gente, Guimarães Rosa era médico, tinha uma vasta de uma biblioteca, viajava bastante, adorava gatos, igual eu. Gateiro, eu sou gateira. Aqueles gatos, assim, na estante dele, entre um livro e outro. Ele é neologismo, ele cria muitas palavras novas, o Guimarães Rosa, essa linguagem sertaneja, regionalista, tá? A prosa introspectiva da Clarice Lispector, acabei de falar dela. O poeta engenheiro de João Cabral de Melo Neto. Então, o Nordeste, gente, é bem colocado, bem trabalhado aí, tá? Os nossos autores, nossos artistas aí. Principais autores e obras. Mauro Mota escreveu elegias, Ledo Ivo, Estação Central, Ferreira Goulart, Poema Sujo, Guimarães Rosa, Sagarana, Saga, história narrativa, cheia de incidentes, certo? Saga, aí formou a palavra sagarana, falei neologismo, palavras novas. Então é uma narrativa cheia de incidentes, de história, muita história para contar. Miguelzão e Miguelim também é dele, que fala da travessia, atravessar para outro lado, para outro lugar, né? O que é sagaz? Malicioso, sagacidade, pessoa que é maliciosa, ela tem muita sagacidade, pessoa sagaz, tá? E saga é a história narrativa cheia de incidentes, ok? Clarice Lispector, Laços de Família, já falei. João Cabral de Melo Neto, é autor de Morte e Vida Severina. E Nelson Rodrigues, gente, que é outro maravilhoso, que eu falei para vocês, álbum de família. Nelson Rodrigues é tido como perna longa aqui, tido como o escritor imoral, porque ele colocava o dedo na ferida, ele falava sobre incesto, né, sexualidade entre família, gente. Então ele colocava assim, o dedo na burguesia. Vestido de noiva, a briga de duas irmãs pelo mesmo noivo. Tem umas coisas pesadas, beijo no asfalto, a questão da homossexualidade. Então, umas coisas meio assim pesadas. Gente, o Nelson Rodrigues, dá uma vasculhada lá, depois vocês me contam. Aí depois, em 1960, olha como já andamos, hein? Que vem a poesia concreta, que eu falei pra vocês. O concretismo, aquele novo jeito de fazer poesia, né? Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, ó. Aqui em forma de novelo. Novo, folho, infante, fonte, feto, feito, centro, ó. São palavras assim despojadas, sem acentuação, sem pontuação. Eles não estão nem aí com a sintaxe. Aquela ideologia que estava lá na Europa, lembra? Da vanguarda europeia, muitos movimentos contestando a guerra, que para eles não tinha sentido. Então foi como revolta, né? Então isso chegou aqui também para nós.
O plano piloto para a poesia concreta, 1958. Quem foram os líderes desse concretismo? Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari. O trio aí, os três que inventaram esse novo tipo de poesia. Poema objeto, é um apelo à comunicação não verbal. Então, o poema objeto é uma imagem lá que chama atenção, um apelo, né? Valorização dos elementos visuais e sonoros, o branco da página, os caracteres tipográficos, a disposição do texto, a sonoridade das palavras, como eu disse lá, a escolha, né, das palavras para causar efeito sensorial, uso da sinestesia, lembra que eu falei? A palavra, som, forma visual, carga semântica, repetição sem acrescentar nada. Tipo, luxo no lixo, o luxo, a palavra luxo, mas aí coloca o lixo dentro do lixo. Então tem umas coisas assim bem malucas, tá, gente? Principais autores e obras: Augusto de Campos, Poemóbilis, Haroldo de Campos com as Galáxias, Décio Pignatari, Poesia, País é Poesia, Poesia, Pois é Poesia, desculpe-me, Pois é Poesia. José Lino Greenwald, 1 e 2, Ronaldo Azeredo, Mínimo Múltiplo Comum. E por aí afora, tá, gente? Então, uma nova arte, né? Uma nova arte, arte contemporânea. Então, de 1960, né, para cá até a nossa atualidade, certo? Quem mais? Dalton Trevisan, Fernando Sabino, esses poetas aí, os mais recentes, tá? Luiz Fernando Veríssimo, que é o filho do Veríssimo lá. O Fernando escreve mais contos, né? Mário Quintana, Milor Fernandes, que até então escrevia para a Folha de São Paulo, Paulo Leminski, Rubem Braga, do Rio de Janeiro, cronista. Enfim, tem muita gente boa aí. Tá bom? Então é isso, espero que... Cândido Portinari, ó, também denuncia, né, a seca, a fome, olha, a miséria, olha esse povo, os retirantes. Olha lá, criança com barriga d'água, doente, a mulher com a trouxa na cabeça, criança na barriga, criança no colo, olha as trouxas, olha o sofrimento, gente. Então, tipo assim, de uma arte engajada, denunciando também a sociedade, né? Então é isso, tá? É isso. Espero que qualquer dúvida aí vocês entrem em contato comigo, perdoe minhas falhas, que a gente falha mesmo, a gente não é perfeito não, a gente troca uma coisa ou outra, fala uma besteirinha, mas depois quando eu percebo eu corro corrigir, tá, gente? É que nem o Darwin lá, ó, a nhaquinha que eu fiz, a teoria evolucionista, né, que a evolucionista é que o homem teria vindo do macaco, e a criacionista é que Deus fez o homem, né? O homem é a imagem e semelhança de Deus, mas que não foi descartada, né, gente? Então são apenas teoria, porque eu disse que na época tinha que ser provado, tudo tinha que ser provado. E olha só o mal que fez, né? Quando negaram o transcendental, negaram a fé. Aí depois, lá chegando no simbolismo, foi o resgate de tudo isso. Fez mal, né? O materialismo, o cientificismo, o dinheiro, o capitalismo, a industrialização, fez mal, gerou a grande depressão. Aí vocês viram, né? Toda a história, como desenrolou tal. O simbolismo foi o resgate da espiritualidade. Então, a teoria criacionista nunca foi descartada, nunca. Que Deus fez o homem é sua imagem e semelhança. E a evolucionista é do Charles Darwin, que teria vindo do macaco, porque tinha que provar de alguma forma, tá bom? Então, se ficou mais alguma coisa aí, vocês podem me falar, pode me alertar aí, tá bom? Que eu estou pronta a receber elogios, mas também crítica, tá? Porque a gente não é perfeito mesmo, não. Às vezes a memória também falha, né? A gente vai envelhecendo, vai se cansando. Mas enfim, eu fiz tudo com prazer, com alegria. Eu amo dar aula. Essa é a minha profissão. Desde criança, meu pai já me sentava no colo dele e falava: minha filha vai ser uma professora. Na época, gente, professor era que nem juiz de direito. Olha lá um professor passando. Hoje, né, perdeu-se, né?
todo aquele brilho, aquele prestígio, mas enfim, está no sangue, está na veia. Minha família é de professores. Então eu gosto muito e eu estou sempre estudando, buscando. A gente não sabe tudo não, né? E a vida é isso daí mesmo. E, e aí eu quero que vocês me dêem uma devolutiva, coloquem um like aí, tá bom? Vira meu gato, que lindo! É muito fofo, meu gato, minha arte, meu gato, minha arte natural, meu gato. Me traz muitas alegrias. Então é isso, tá bom? Beijo grande, boa sorte e cuidado com a redação, sempre em pessoal, não coloca eu, pelo amor de Deus, nunca o eu na redação. Ok? Ai, tô uma aguinha já, né? Secou a garganta. Né? Atualmente, é notório que nunca coloquem eu. Dica, cuidado com as citações, coloque uma só boa de algum filósofo no início e lá no final você fecha, você arremata, retome ela de acordo com o tema que você desenvolveu. Olhe os conectivos, né, as palavras que dão liga, né, gente? Porém, embora, além disso, com isso, é, mas, pois, as expressões lá do último parágrafo que é a conclusão logo, portanto, em suma, né? Então, tem a coesão, união, né, entre o parágrafo e outro. Procura ser claro, usar de clareza para que aí você mesmo dá uma lida, vê se o leitor, quando ele for ler, ele vai ter clareza, vai entender a sua ideia, o que você está colocando. Cuidado com a acentuação, né? Tudo isso, gente. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Se você tiver dúvida a escrever uma palavra, troque por outra, sem problema. Sem neura, coloque um título lá bonitinho, tá bom? E vamos que vamos, é isso daí, bola pra frente e a vida continua. Beijo grande!